Olá pessoal da Segurança do Trabalho, esse é o seu diálogo direto de instrutores. Eu sou o professor Venâncio e no diálogo de hoje eu gostaria de falar com você que está pensando em entrar nesse mundo da instrutoria, no mundo dos instrutores de treinamentos obrigatórios. Eu entrei nessa área no início dos anos 90, quando eu me formei técnico em segurança lá no CDRH, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E durante uma aula prática de treinamentos, o meu professor acabou me fazendo alguns elogios. Ô Venâncio, você tem jeito aí com essa área do treinamento, investe nessa área, vai por aí que você vai bem. Poxa, aquilo foi, mudou a minha vida praticamente, um ângulo bem significativo. Porque até então eu pensava em ser engenheiro, em fazer engenharia, em caminhar para o lado da engenharia. Mas aí, de repente, eu comecei a perceber que eu poderia caminhar também para o lado da educação, para o lado do treinamento, para o lado da aula, da docência. E aquilo foi fundamental para mim. E aí, então, eu comecei a investir nessa área. Enfim, acabei seguindo na área de segurança do trabalho, como todos os profissionais, a maioria dos profissionais que saem das escolas, a gente sai da escola pensando em quê? No campo prevencionista, e vamos para o prevencionista. E a gente acaba esquecendo realmente que existe esse grande campo chamado campo do treinamento, o campo da educação em segurança do trabalho. Tá, e eu entrei por essa área e fui tendo as minhas dificuldades, enfim, todos os instrutores que começam, a gente começa com dificuldades. E as principais dificuldades que eu tive naquela época, o que era? Primeiro, era enfim, encontrar um conteúdo que atendesse àquela necessidade. Eu tinha um treinamento, imagina um treinamento de operador de empilhadeira, mas onde é que está o conteúdo que vai satisfazer aquela capacitação? A NR11 ela é bastante ingrata, ela fala que nós temos que capacitar o operador, mas ela não dá o conteúdo. Aí depois, muito à frente, é que apareceu a NR12 trazendo o conteúdo dos treinamentos na área de capacitação de movimentação de materiais, enfim, de operação de máquinas e equipamentos, principalmente essas máquinas autopropelidas. Então, até então, era muito difícil da gente encontrar conteúdos. E quando a gente desenvolvia o conteúdo, aí era aquele massacre, Poxa, será que esse conteúdo cabe no tempo? Nós tínhamos a carga horária determinada para aquela capacitação, mas a gente tinha aquela dificuldade de colocar o conteúdo no tempo. Será que dá? Será que não dá? Será que eu consigo falar? Será que eu não consigo falar? Bom, quando você chegava num consenso ali com relação ao volume de conteúdo, entrava um outro dilema. Como transformar esse conteúdo em uma apresentação para que as pessoas possam aprender pelo que eu falo, mas também pelo que eu mostro, Como é que eu posso apresentar esse conteúdo para os meus alunos? Quando terminava essa parte que você fazia, a apresentação, desenvolvia, enfim, os slides, e que na época realmente eram slide mesmo, e aquelas transparências, isso já faz algum tempo, é lá no início dos anos 90. Então eram aquelas transparências. Quando você desenvolvia o conteúdo, e que desenvolvia as apresentações, aí entrava o instrutor. Tá, mas e daí? Como é que eu vou apresentar cada um desses conteúdos? Como é que eu vou convencer as pessoas que elas devem procederem dessa forma? Como é que eu vou convencer os meus alunos? O meu diálogo, o meu discurso, como é que entra nisso tudo? Então era uma dificuldade bastante grande nesse sentido. E quando a gente terminava essa parte do diálogo, aí lembrava já que, meu Deus, e agora? Eu tenho que programar para que esses alunos venham até a aula, assistam o meu curso, Então,
toda essa parte da programação, do planejamento, do convidar as pessoas, do mandar convite, né, enfim, solicitar para as gerências, para as lideranças, para que liberassem essas pessoas para participar do treinamento, convencer as lideranças de que era importante, que era necessário aquela capacitação, né, para aquele trabalho, para aquele trabalhador. Então é uma dificuldade bastante grande que a gente encontrava. Então logo resolvia essa questão toda, entrava então a questão aula mesmo. Tá, tudo bem, a minha aula vai ser dimensionada de que forma? Eu vou começar por onde e terminar por onde? Eu sabia que eu tinha que começar com teoria e terminar com prática. Isso, né, era óbvio para mim. Mas a teoria, como é que eu desenvolvo a teoria? Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno. E aí acontece que se você quiser tocar o seu conteúdo de uma forma retilínea, de uma forma fixa, você vai atender um número de pessoas, mas uma grande maioria das pessoas vão ficar reclamando que você não é flexível, que você não atendeu, não é, a expectativa dela, que você, enfim, deixou faltando responder, ou seja, você não respondeu questões que para ela era fundamental. Então, como ganhar essa flexibilidade? É necessário ter uma flexibilidade muito grande. E aí eu fui caminhando nessa área, enfim, e fui apanhando, como todo iniciante eu fui apanhando. Embora tivesse o conhecimento que saí da escola, né, com essa formação técnico em segurança, e uma das atividades do técnico de segurança não é, desenvolver treinamentos, desenvolver capacitações, desenvolver atividades na área do desenvolvimento para a segurança do trabalho, do treinamento de forma geral. Então, o que acontecia era que, embora eu tivesse aquele conhecimento que eu trouxe da escola, não era o bastante para que eu pegasse esse conhecimento e convertesse direto para a sala de aula e tivesse aquelas aulas que eu observava nas pessoas, né, que davam os treinamentos. Eu sempre gostava, enfim, eu participei de muitos treinamentos, eu ia nos treinamentos, mas às vezes não por causa do conteúdo, por causa da apresentação, da performance daquele instrutor. Normalmente um instrutor que eu admirava mais, então eu ia mais em treinamentos, mais em cursos daquele instrutor, interessado mais na forma com que ele trabalhava, na forma com que ele encantava aqueles alunos, né? E aquilo para mim era fantástico. E eu achava que eu tinha que ser um daqueles instrutores encantadores. E eu fui por aí batendo na minha cabeça, não é? Tentando encantar como se um outro instrutor, uma outra pessoa fosse. Foram bastante tempo até eu perceber que eu não sou aquele instrutor encantador. Eu sou esse instrutor encantador e eu tenho que ter o meu jeito, o meu tipo, o meu estilo, a minha forma, não é, de encantar. Qualquer treinamento tem que suscitar uma alteração, né, do conhecimento, do comportamento desse aluno, direcionado para a área que você está, né, treinando. Né? Imagina lá, operação de empilhadeira. Essa pessoa tem que entrar sem muita noção, né, de empilhadeira, de movimentação de materiais, de logísticas, enfim, e ele tem que sair lá no final operando essa máquina. E aí depois nós temos que discutir o que é operar, né? Num próximo diálogo, num próximo bate-papo, nós podemos conversar sobre isso. O que é operar? Como operar, né, no equipamento? Tá, e então a pessoa precisa sair desse ponto A e ir para esse ponto B. E quando chegar a esse ponto B, eu preciso certificar que essa pessoa é um operador. E aí era outro problema, né? Como certificar, né? Como fazer a certificação, como desenvolver essa certificação, qual era o conteúdo, qual era o contexto, né?
não é, o volume, as informações que eu colocava para que o meu treinamento tivesse a validade que eu esperava. Então, diante de todas essas dificuldades, né, que eu fui caminhando como todo principiante, eu fui caminhando e fui batendo na minha cabeça. Mas é, o que aconteceu quando lá da minha formação, lá no início dos anos 90, eu estava em uma aula prática de treinamentos e o meu professor, né, me fez alguns elogios. Venâncio, você tem jeito com esse negócio de treinamentos. Eu acho que você deveria realmente investir nessa área de treinamentos. E eu confiei, acreditei naquilo e eu achei que realmente eu pudesse, né, ser um instrutor e trabalhar nessa área de educação. Tanto é que o meu sonho, né, minha grande vontade, era de ser engenheiro. Eu queria fazer engenharia e tinha tudo a ver com área de segurança e tal, mas de repente né, eu converti esse pensamento. Eu entrei na faculdade de engenharia, fiz algum tempo de engenharia, mas acabei entendendo que o meu mundo era o mundo da educação. Talvez por aquele elogio, por aquele direcionamento que aquele instrutor me fez, aquele professor me fez, eu tenha realmente mudado a minha forma de pensar.